Alô, terráqueos! Qual a importância de uma pessoa fazer teatro? Nenhuma, não é importante. Não tem importância nenhuma. Nenhuma mesmo. Não consigo ver importância nenhuma para você fazer teatro, nem dançar, nem cantar, nem pintar. É uma coisa inútil. Isso é completamente inútil para a sociedade, para o mundo, como todas as artes sempre foram, e é assim que deve ser. Então, assim, não tem importância. Se você fizer ou não, não vai mudar nada. Amanhã todas as pessoas vão levantar bem cedo, vão trabalhar bastante, vão correr atrás de muito dinheiro e vão voltar para suas casas desanimadas, perdidas, desorientadas. E no outro dia elas vão fazer tudo de novo. Isso não vai mudar. E se você pensa em arte, pensando que você vai ser como um messias e que vai ressignificar o mundo, transformar a sociedade, já desiste agora, porque não vai acontecer. Os motivos devem ser muito mais pessoais, transcendentais, intrínsecos. Eles devem estar relacionados com a sua autodescoberta. Por isso que a inutilidade da arte dentro de sociedades tão materialistas como as que nós vivemos há tantos milênios é, de uma certa forma, uma dádiva. Porque a arte, ela tá livre de ter que produzir qualquer coisa, qualquer coisa que se atribua sentido. Não precisa ter sentido. E nesse sentido, a arte, ela caminha e vai ultrapassando as eras. Tanto que é um hábito que vem desde a época que a gente vivia nas cavernas e tem até hoje, agora aqui, eu, 2020, falando de arte, pensando sobre arte, me indagando nesse momento sobre isso. Prova de que ela conseguiu passar por todos os utilitarismos da evolução dessa nossa sociedade que é tão fracassada em tantos segmentos e ideias falidas a respeito de nós mesmos. Muitas coisas não deram certo e a gente tem que assumir isso. Se nós quisermos realmente tentar uma coisa nova, a gente tem que aceitar que a sociedade faliu e que ela é uma invenção nossa, né? Dos nossos antepassados. E que erraram feio, né? Criou um sistema de opressão dos sonhos. Então, tudo tem que ter uma utilidade, né? Tudo que nós vivemos é sempre assim, 2 mais 2 dá 4. E no campo artístico, essa conta não bate. Por isso que ela é inútil. Ela é inútil a todo o restante, a todas as outras ciências ela é inútil. Porque ela não precede de nenhuma lógica, pelo menos não nenhuma lógica humana, né? Então, aqui na Terra, para os terráqueos cotidianos, a arte é inútil e eu espero que assim ela continue sendo. Pois é, se ela é inútil, por que nós a fazemos? Esse tipo de pensamento já me mostra que o pensamento aqui na Terra, o pensamento dos nascidos aqui, dos terráqueos, ele já está condicionado àquilo que é útil, né? Então eu só vou pensar e fazer algo que produza algo a meu benefício. Nossa, isso nem condiz com as filosofias transcendentais, né? Que falam o contrário, tipo, quando você pensa em caridade, doação, você pensa no outro, no meio, não em você. Mas
quando eu me questiono por que fazer algo que é inútil, já tem que começar a procurar terapia, terráqueo, porque eu já tô doente, eu já tô infectado com o pensamento materialista, com o pensamento prático, de menos esforço e muito resultado. Eu preciso me livrar disso. Perceba que se eu conseguir me libertar desse tipo de pensamento, talvez eu descubra uma nova humanidade. Porque o que é a humanidade? A humanidade é também uma invenção, é uma percepção de nós, que nos consideramos seres humanos. Então, se eu também conseguir tirar de mim, da minha pessoa, a obrigação de ser útil ao que quer que seja, ao meio, à família, a Deus, a política, enfim, se eu tirar de mim a utilidade de ser uma pessoa, talvez eu descubra uma nova vertente de ser alguém. E ela pode, inclusive, ser talvez mais interessante, atrativa, eterna. Ela pode ser mais gratificante do que essa versão que os terráqueos já estão tão habituados, que é de funcionar. Percebam que as pessoas elas têm que funcionar o tempo todo. Você tem que funcionar no casamento, você tem que funcionar no trabalho, por isso você chama funcionário. Você tem que funcionar nas artes, você tem que funcionar como religioso, você tem que funcionar até depois que você morre. A expectativa das pessoas é que elas funcionem até depois que elas morreram. Então, e se eu não funcionar mais, né? Talvez eu descubra um novo mundo. E esse novo mundo pode ser um novo eu. Que espiritualidade? Qual espiritualidade? Como assim? Arte e espiritualidade aí é... Nossa, aí é muita coisa, é um assunto muito vasto, porque o que é espiritualidade? Espírito, da espiritualidade vem de espírito, e o espírito é o quê? Ele é um atributo da mente humana, ele é um ser sem corpo, uma consciência desmaterializada, sem um cérebro. Isso é um espírito. Que é o espírito? Que é a espiritualidade? Nossa, se eu fosse reduzir ao mínimo para um diálogo básico com o terráqueo, eu separaria matéria e espírito. Então, poderia entender que tudo que não é físico seria espírito, seria espiritual. O que não está materializado, mesmo que fosse uma matéria muito suave, uma matéria perene, né? Seria não é espírito. O espiritual seria o que não é físico, o que não é material. Então, a arte, qual a ligação da arte com o espiritual? O ensejo de fazer, né? Então, assim, porque a arte, em algum ponto, ela se materializa, ela se corporifica. A ideia da tela, quando vira tela, é matéria. Então, ali ela já não é mais espiritual. O cantor, quando canta e usa suas pregas vocais, quando toca seu instrumento, o ator, quando atua, o escritor, quando escreve, ele materializa. Mas o que ele materializa? Talvez seja aí. Perceba que a arte, ela existe antes da sua materialização, no campo das ideias, no campo do pensamento. Ela existe como ensejo, né? O porquê eu vou fazer aquilo. Então, a relação espiritual da arte, ela se inicia aí. O que me leva a fazer, né? O meu pensamento em torno daquela experiência que vai se materializar. E ela pode ficar ali também. Eu compreendo que muitos artistas, eles concebem e não materializam. Aí você poderia pensar, mas isso tem validade? Ah lá, voltamos para o campo da validade, do utilitário, daquilo que é prático. Talvez para o outro não tem validade, porque eu não posso sentir o que você sente. Eu só consigo fazer isso quando você expressa o que você sente. Entendeu? Então, quando o artista materializa a arte, é útil para mim.
que vejo, porque daí eu tô vendo o seu sentimento, o seu pensamento materializado. Mas se ele não materializar, ele já pensou, ele já teve a ideia, né? É claro que eu acredito que o desafio dos artistas é encontrar a linguagem material, e aí eu poderia chamar de a linguagem artística mais coerente com aquilo que ele sente ou com aquele sentimento que ele quer demonstrar.